Vamos lá? Aula 23 com o professor Compadre Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente abiótico, tá bom? Então estamos começando aí um novo grande tema. Conceitos, fatores e aplicações. O meio ambiente abiótico é o conjunto de fatores físicos e químicos que atuam sobre os seres vivos, influenciando seu metabolismo, distribuição, comportamento e evolução. Ele é a base do ecossistema. Os fatores bióticos, são os fatores que vivem, que estão propriamente vivos, se desenvolvem em resposta e em adaptação ao meio ambiente. Beleza? Então, alguns principais fatores abióticos aí para a gente já começar a ter em mente e continuar com eles em mente para conseguir entender os conceitos apresentados nas próximas aulas. Então, dos fatores físicos, a gente vai ter luz, temperatura, umidade, pressão e vento, tá bom? Precisamos muito se recordar dos estudos de física e química do ensino médio para conseguir compreender essa aula e as próximas. Dos fatores químicos, a gente vai ter como exemplo de fatores abióticos aí o pH, salinidade, oxigênio dissolvido e nutrientes em geral, tá bom? Nutrientes aí, lembrando que eles são minerais, beleza? Parte deles são minerais, claro. Assim. E tem também os fatores edáficos, tá bom? Já que a gente vai melhorar um pouquinho a distinção dessa palavra. Ou é na próxima aula. Fatores edáficos relacionados a tipo de solo, tá bom? Então você vai ver a palavra edáfico, você vai lembrar de solo, tá bom? Fatores edáficos são aqueles relacionados a tipo de solo, a textura do solo, a fertilidade desse solo e a retenção de água pelo solo, tá bom? Fatores edáficos. Guarde essa palavra. Quem já estudou aí pro módulo 3 do CNU do ano passado, já deve ter colocado essa palavra dentro do seu vocabulário. Luz é a fonte primária de energia para a fotossíntese, base das cadeias tróficas, tá bom? Então, é muito legal ficar imaginando isso, que sem o sol não há vida neste mundo. Tá bom? Então, a gente vai precisar da luz, ela é a fonte primária de tudo que aquece. E é por isso que a gente, até mesmo é por isso, vamos fazer uma reflexão rápida aqui, que a gente continua produzindo riqueza. Porque a riqueza, né, por meio da energia, ela está entrando continuamente dentro do sistema do planeta Terra. Né? A gente pode dizer que a luz do sol é uma dessas bases da nossa riqueza. Porque ela faz com que as plantas cresçam, produzam, né, e depois possam alimentar as pessoas. Né? Então há essa geração de energia, a energia entrando no formato de luz no nosso planeta. Ela vai regular o fotoperíodo, floração, germinação e comportamento animal. Intensidade, duração e qualidade espectral afetam plantas e ecossistemas aquáticos também, tá bom? Então não esqueça que os ecossistemas aquáticos, sejam marinhos ou de água doce, também são afetados aí pela luz solar. Temperatura controla reações enzimáticas e taxa metabólica. Os organismos são classificados em relação à temperatura como ectotérmicos e endotérmicos, tá bom? Os ectotérmicos dependem do ambiente, são répteis e peixes, né? E alguns anfíbios também, tá bom? Os endotérmicos, eles se regulam internamente por meio de processos próprios, como é o caso dos mamíferos e das aves, né? Agradecer a Deus pelo nosso hipotálamo. Hipotálamo? Acho que é o hipotálamo mesmo, que regula a temperatura, pelo que eu me lembro. Então, lembrando, ectotérmicos é aqueles que, né, os peixes ali que tem que se aproximar mais da superfície da água para conseguir esquentar com a água que tá esquentando. Os répteis têm que sair da água para pegar sol diretamente, tá bom? E os endotérmicos, como exemplo, mamíferos e aves em geral. A temperatura determina zonas climáticas, biomas e nichos ecológicos também, tá bom? Então, lembre lá das primeiras aulas, as aulas de flora, em que eu ressaltei que para algumas plantas o aspecto da temperatura é ainda mais importante do aspecto da luz, né? Então, ter muita luz não serve de nada, às vezes, para algumas plantas se não tem temperatura adequada. Beleza? A água também aí como fator abiótico, porque ela é essencial para a vida. Ela gera um meio reacional, ela é meio de transporte, ela é regulação térmica, ela regula a distribuição de seres vivos,
E também apresenta aí alguns parâmetros importantes da água, como a precipitação, a umidade relativa, a disponibilidade hídrica para os diferentes ecossistemas. E em corpos aquáticos, ainda a discussão do pH da água, da salinidade e do oxigênio dissolvido nela. Beleza? Nutrientes minerais, essencial para o crescimento vegetal. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, por exemplo. Influenciam produtividade primária e composição das comunidades também. Né? Às vezes um solo é muito pobre em fósforo, como é muitos solos brasileiros, fósforo. E aí, às vezes, alguns tipos de aves não conseguem se desenvolver. E aí, não desenvolvendo certos tipos de árvores, alguns animais não se desenvolvem, tá bom? Então, por isso, também influencia a produtividade primária e composição de comunidades. Nutrientes minerais podem causar desequilíbrio geral em um certo ecossistema também, como, por exemplo, os fenômenos da eutrofização, muito relacionado aí à disponibilidade de nitrogênio, deficiência nutricional e contaminação. Beleza? Lembrando que, por exemplo, animais podem morrer de toxicidez por conta desses elementos aqui, né? Todos eles. Vento e pressão atmosférica influenciam a dispersão de sementes, a polinização e a evapotranspiração também. E acarreta aí, de certo modo, em regulação térmica, né? Efeito de brisas e de ventos dominantes. O solo como fator edáfico, tá bom? O solo vai ter as características de estrutura, textura, pH, matéria orgânica e retenção de água. Vai influenciar tipo de vegetação, como por exemplo cerrado ou floresta, atividades agrícolas e capacidade de uso, né, em relação aí, por exemplo, novamente, termos de quantidade de retenção de água. E a microbiota edáfica também, que é muitíssimo importante, principalmente para as plantas, as dicotiledôneas, que fazem parte da classificação... Puxa vida, me esqueci. Enfim, mas a microbiota edáfica, que também vai estar também vai estar se relacionando aí com o processo de decomposição, mas também vai estar tendo relações íntimas ali com as raízes das plantas e permitindo que as plantas absorvam nutrientes deste solo, tá bom? Por meio da microbiota edáfica. Lembrei, são as febáceas. As febáceas aí que são muitíssimo dependentes dessa microbiota em relação às raízes dela. Interações com fatores bióticos, tá bom? Então tem um fator abiótico que vai se relacionar com um fator abiótico. Luz, resposta bióticas associada a fototropismo, fotoperíodo, distribuição vegetal. Temperatura, adaptação fisiológica, ritmo reprodutivo, sim, ocorre inclusive em equinos. Ritmo reprodutivo de equinos sendo afetado aí por luz e temperatura. Água, estratégia de armazenamento, resistência à seca. Solo, raiz profunda ou superficial. Simbiose micorrízica, que é essa que eu estava falando das febáceas. Nutrientes, crescimento e competição entre espécies, tá bom? E aí vai gerar toda uma pressão seletiva do meio abiótico, gerando adaptações, regulando a biodiversidade e definindo zonas ecológicas. Rapidamente, algumas aplicações práticas e periciais. Avaliação de impacto ambiental, EIA-RIMA, solo, água, clima e nutrientes locais, perícia por contaminação do solo, pH, metais pesados, retenção, permeabilidade, monitoramento de queimadas, temperatura, umidade, velocidade do vento, planejamento de soltura de fauna, compatibilidade climática e edáfica com a espécie, licenciamento de empreendimentos, caracterização físico-química do ambiente receptor e avaliação e degradação em áreas de proteção permanente, APP, comparação, né, em relacionando com fatores bióticos, a comparação entre parâmetros naturais e alterados, beleza? No tópico aqui, subtópico biomas e clima, o meio abiótico como modelador dos ecossistemas, tá bom? O clima e o solo definem a identidade dos biomas, tá bom? Vamos manter isso em mente. Por exemplo, o bioma amazônico, da Amazônia, quais são as condições abióticas, né, de cada um dos biomas aí. Na Amazônia vai ter alta umidade, temperatura constante e solos ácidos, beleza? No Cerrado, a gente vai ter uma estacionalidade hídrica, né, ter períodos bem determinados.
No entanto, solos pobres e ácidos, né? Então, sempre está precisando aí dessa regulação dos estudos de solo, enfim, para conseguir ter uma alta produtividade. Na Caatinga, a gente vai ter uma condição abiótica de semiárido, chuvas irregulares, nesse ano que o diga, meu Deus, e solos rasos, tá bom? Pantanal, ciclo hidrológico sazonal, solos mal drenados, sempre muito molhado. Pampa, regime de vento, solos férteis e clima temperado. Mata Atlântica, clima úmido, solos variados e relevo montanhoso. Então, uma palavra-chave aqui que não tinha sido citada ainda é relevo, tá bom? Em relação a essa análise aí também dos fatores abióticos. Indicadores abióticos de qualidade ambiental. Temperatura e pH da água indicam saúde de ecossistemas aquáticos. Condutividade elétrica, sinalização ou contaminação. Se você quiser começar a prestar atenção em condutividade elétrica, ou pelo menos para guardar esse nome, né, sempre leia os rótulos das garrafinhas de água. Capacidade de troca catiônica. Você precisa guardar este conceito aqui, né? Este repertório, essas palavras aqui como repertório, CTC, capacidade de troca catiônica, para que a gente possa ir bem nas próximas aulas dos nossos próximos tópicos do edital, que se referem aí, determinam a fertilidade do solo. E também o índice de umidade de ar, relacionado muito a risco de incêndios, um grande problema aqui no Centro-Oeste. Referências técnicas, também dê uma olhadinha aí no nosso curso de Redação Nota Máxima na descrição. Um abraço e até logo.